Bom dia, gente. Quinta-feira, dia 30 de abril. Tudo bem com vocês, sexto ano? Bom, vamos iniciar então a nossa aula fazendo a correção do exercício do livro de produção. Vamos lá? Bom, a página 26. De quem é a fala destacada no trecho acima? Acertou quem falou? Do pastor. 2. Essa fala é de uma pessoa real ou de um personagem? Então, gente, a fala de um personagem. Aí tá pedindo para explicar. É a fala de um personagem, pois faz parte de uma narrativa ficcional. Página 27. Vamos lá? Número 3. A entrevista mostra a conversa entre duas pessoas. Quem são essas pessoas? Então, nós temos o entrevistador, que representa a revista, né? E temos o entrevistado, que é o ator Asa Butterfield. Muito bem. D. No filme, o ator Asa Butterfield interpreta qual personagem? Jacob. O Jacob, né? Enfim. Observe as fotografias a seguir. Eu tenho duas imagens na fotografia, né? Em qual está sendo representado o personagem Jacob? No personagem A. Como é que a gente observa isso, gente? Analisando o cenário, analisando a vestimenta, né? Analisando toda essa caracterização que tem ao redor desse personagem, tá? Que é a resposta da letra B. A página 28, onde fala sobre essa parte da caracterização do personagem. Tem lá, 1A. Por que em uma narrativa é importante a descrição de um personagem? Então, gente, é para o leitor ele visualizar melhor como é esse personagem, né? E para ele ter uma visão das características dele. B. Tá assim, a descrição apresentada no trecho se refere aos aspectos físicos do personagem, ou ao seu comportamento, ou à sua personalidade. Então, aqui no caso, está relacionado aos aspectos físicos, tá? Porque está destacando o quê? Os detalhes das suas roupas, do seu cabelo e de seu corpo. A página 29. Vamos prestar atenção aqui que nós estamos terminando, hein? Nesse trecho é feita uma descrição de personagem, correto? Transcreva como são caracterizados os cabelos, os olhos e a face do personagem. Então, gente, ele foi caracterizado dessa forma assim: os cabelos louros e crespos, os olhos grandes e azuis, e as faces rosadas e macias. Então, essa foi a caracterização desses personagens aí. Bom, B. Em sua opinião, o título, O Menino do Dedo Verde, refere-se a uma característica física ou psicológica? Então, gente, é característica psicológica, né? Porque a física, ela não dá indícios de que tenha o dedo verde, né? E o que acontece? E quando eu falo em dedo verde, eu tô falando de uma forma de dizer que o menino ele tinha um dom, tá ok? Número 3. Vamos lá. Leia o nome de cada um deles e anote o nome e faz referência a uma característica física ou psicológica desse personagem. Então, perna longa. Perna longa é uma característica física. Muito bem. Menino maluquinho, física e psicológica. Então, são as duas, tá? Física e psicológica. Olivia Palito, física. Muito bem. E Brutus, física e psicológica. Tá ok? Bom, gente, a nossa correção está sendo encerrada, né? E a nossa aula de hoje é sobre produção escrita tirinha. Olha que maravilha, gente, olha que delícia. Hoje vocês vão produzir uma tirinha. Maravilha, né? Show de bola.
tá indo junto com essa aula de hoje uma forma interessante, um videozinho muito pequenininho, ajudando a quem tem dificuldade em como produzir uma escrita de uma tirinha, né? Então aqui a gente analisa, né? Eu coloquei 2 tirinhas diferentes do Garfield e da Turma da Mônica. Aí vocês observam que, ó, nós temos os cenários, nós temos as expressões, né, faciais dos personagens, nós temos as onomatopeias, ó, isso que é a representação dos sons. Nós vimos isso em sala de aula, né? Nós temos a fala, enfim. Vamos passar aqui. Colocando em prática, em uma folha branca, desenhe a quantidade de quadrinhos necessários para compor a história. Então, vocês podem montar a história de vocês com 4, 5, 6, 10 quadrinhos, quantos quadrinhos vocês quiserem. Mas é interessante que antes de vocês colocarem essa questão assim de prática, de pegar uma folhinha branca e de começar a desenhar, é importante que vocês já tenham um roteiro já pré-estabelecido. Como que vai ser a história de vocês, quais serão os personagens dela, quais serão as falas, se tiver fala, ou se vai ser o narrador contando a história. Então isso já tem que estar pré-estabelecido por vocês antes de vocês começarem a montar as tirinhas, tá? Lembrando que nós temos os balões da fala, nós temos balões do sussurro, balões do grito. A tirinha, vocês observam aqui, ó, ela é toda escrita em caixa alta, em letra maiúscula, tá? Então, por favor, vamos continuar mantendo essa linha, né? E tia, eu não sei desenhar muito bem. Não tem problema, a gente coloca aqueles bonequinhos da forma que tiver que colocar, né? Aqueles bonequinhos de palitinho, né? Desenho da forma que der para vocês desenharem. O importante é que vocês pratiquem essa produção textual, tá? E que enviem para a tia na plataforma, tá? Lembrando, gente, quem for fazer a lápis, dá uma apertada nesse lápis de vocês aí, porque às vezes não dá para entender muito o que vocês estão escrevendo, não. Ou então vocês façam a lápis, depois passam a caneta, né? Quando vocês forem tirar foto, né? Enviar, né? O arquivo da escola, da plataforma, enfim. Bom, aqui nós temos aqui, ó, o texto deve ser escrito dentro de cada quadrinho. Vocês observam que a gente não tem nenhum texto do lado de fora, ó. É tudo dentro do quadrinho, ó. Lembre-se de que a leitura será feita na horizontal, da esquerda para a direita, né? Então, a gente começa aqui, ó, da esquerda para a direita. E se preferir, dê um título instigante para a sua tirinha. Quando a gente fala um título instigante, é um título interessante. Até porque, gente, para as pessoas, elas se interessarem em ler. Então, o título também, um título instigante, ele faz parte de toda uma contextualização também. Quero ver as tirinhas de vocês, estão entendendo? Tá bom? Gente, ó, um bom fim de semana para vocês e até terça-feira que vem. Beijão. Bom dia, amores. Quarta-feira, dia 29 de abril. Terminando o mês, né? Graças a Deus. E eu espero que vocês continuem mantendo o isolamento, tomando todos aqueles cuidados possíveis, de estar sempre lavando muito bem as mãos, estar usando o álcool em gel, evitar de sair de casa, tá bom? Vamos cumprir o isolamento corretamente para que em breve a gente retorne para a escola, se Deus quiser. Bom, gente, eu vou corrigir o exercício de ontem, né, que foi sobre flexão do substantivo. Espero que vocês não tenham sentido nenhum tipo de dificuldade, tá bom? E depois nós vamos entrar na nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, gente, vai ser somente livro de produção de texto, tá? Então, assim, se vocês já quiserem se adiantando, já pegando o livro para acompanhar, entendeu? Vocês já podem pegar o livro, tá? Pessoa e personagem, caracterização de personagem, tá? Vai ser a nossa matéria de hoje. Bom, então vamos voltar no exercício de ontem, tá ok? Vamos lá. Da página 20, ficou assim: qual é a função de uma sinopse de um filme? Então, gente, a principal característica de uma sinopse
é informar o leitor todas as informações sobre o filme, onde ele foi filmado, quais são os autores, como é o conteúdo da história, como que vai rolar, onde que vai acontecer, enfim. A sinopse do livro, ela tem esse papel de informar o leitor, né, todas as informações e de uma forma interessante, né, de uma forma que faz com que o leitor se interesse em ler, em assistir o filme, né, o livro, enfim, no caso, o filme. Bom, B. O que chamou sua atenção nessa sinopse? Então, gente, é uma resposta particular, muito peculiar, né? Mas eu acredito que a maioria deve responder a questão do que estava escrito, né? A parte da leitura, onde fala sobre o objetivo do gênero, né? Onde fala também sobre os personagens, sobre a história, né? Então eu acredito que a resposta de vocês deve ser mais ou menos baseada nisso que eu estou falando. Bom, C. Os substantivos podem ser do gênero masculino e feminino. Ok. Qual é o gênero dos substantivos destacados na sinopse? Então, nós tivemos 2 substantivos. A palavra problema e a palavra tarefa. Tá? Então, problema é do gênero masculino e tarefa do gênero feminino. D. Quais palavras antecederam esses substantivos? Então, o, que acompanhou o problema, e a, que acompanhou tarefa, tá? O e a. D. Releia os outros substantivos empregados na sinopse. Quais desses substantivos são masculinos e quais são femininos? Então, preste atenção que primeiro eu vou falar os masculinos e depois os femininos. Vamos lá? Masculinos: Vingadores, Peter, Crimes e Vilão. Femininos: Cidade, Missão, Casa e Hora. Bom, página 21. Eu tenho lá: escreva as palavras que representam o gênero feminino: menina, vendedora e vaca, tá? Eu tenho substantivos que estão em masculino, nós vamos passar esses substantivos para o feminino, tá? Menina, vendedora e vaca. 3A. Como é possível distinguir o gênero da palavra artista? Então, gente, artista só é possível a gente distinguir o gênero, se ele é masculino ou feminino, se usarmos o artigo o ou o artigo a. O artista masculino, a artista feminino. B. Escreva o masculino do substantivo onça. Onça, macho. Página 22. Nessa tirinha aparece somente um gato. Sendo assim, por que a menina utiliza a palavra gatos em sua pergunta? Porque, gente, ela está se referindo a gatos, mas é gatos em geral, tá ok? D. Qual dos substantivos abaixo se refere ao coletivo de gatos? Gataria. A quais animais cada um dos outros substantivos coletivos se refere? Matilha, cães. Nuvem é conjunto de gafanhotos. Cardume, conjunto de peixes. E enxame, conjunto de abelhas. A página 23 não tem nada. 24, vamos lá. A palavra peixinho foi empregada para indicar tamanho. Muito bem. A palavra mamãezinha foi indicada para indicar afetividade. 2A. A escola do bairro era um casarão do século passado.
Casarão significa casa grande. Muito bem, acertou quem colocou casa grande. Camila é minha amigona. Amigona significa o que, gente? Pessoa muito amiga. Você sabe quanto custa o grama do ouro? Então, o grama significa o quê? Unidade de massa, ok? B. A grama. A grama significa aquela erva rasteira, né, que cobre o solo dos jardins, dos parques, enfim. Qual é o gênero e o número da palavra grama em cada uma das frases acima? Então, na frase A, eu tenho o grama. O grama é gênero masculino e número singular. Na B, eu tenho a grama. Está no feminino e no singular. 2. Aqui na 2 foi dado 3 opções de frase para vocês, né? E para vocês relacionarem o tamanho, o sentido de cada palavra que foi destacada. Então, ficou tamanho menor, C. Desprezo, B. Carinho, afeto, A. Repetindo, tá, gente? Tamanho menor, C. Desprezo, B. Carinho, afeto, A. Bom, a nossa aula de hoje é no livro de produção textual, tá? Pessoa e personagem. O foco narrativo. Essa matéria já foi falada isso antes, lá no módulo 1, né? Mas como nós estamos finalizando essa parte da unidade 1 do livro de produção, a gente acaba vindo com uma revisão de conteúdo, tá? Então, vamos lá. Pessoa e personagem. Quando a gente fala de pessoa, né, dentro de um foco narrativo, dentro de uma história, eu tô falando em primeira pessoa, que quando é o narrador, que tá, o personagem, ele tá falando na história, né? Ou quando é a terceira pessoa, quando eu tô falando de alguém, né, que não participa dos acontecimentos. Bom, a escolha do foco narrativo vai determinar o tipo de narrador e o que teremos na história. Vamos lá. Narrador personagem é aquele que conta a história em primeira pessoa. Eu, nós, participando dela também como personagem. Sua maneira de contar é fortemente marcada pela subjetividade, deixando transparecer seu estado emocional diante dos fatos, como está envolvido diretamente com a história, seu ponto de vista é parcial. Narrador observador ou neutro, né? A gente conhece mais como narrador observador. Não faz parte da história e narra em terceira pessoa, ele e ela, sem participações das ações. Então, esse tipo de narrador, ele só observa. Ele está somente contando a história, não tem envolvimento nenhum em nada na história, tá? Essa é diferente. O narrador personagem, ele conta a história em que ele está participando, né? Então, se ele está participando, ele tem que contar essa história em primeira pessoa. Ou ele vai contar ou eu ou nós. E o narrador observador não, é terceira pessoa. Então, ele vai ter que contar ele ou ela ou elas, enfim, ou no singular ou no plural. Ele está somente contando fatos de uma história, ele não está participando. Caracterização de personagem, né? Um outro conteúdo que vocês também vão fazer o exercício. A caracterização de personagem, gente, é muito visível, né? Dá pra gente perceber. Até coloquei assim, até essa personagem que tá na televisão, que tá fazendo, né? Voltou novamente a passar essa novela das 6, né? É a personagem da Germana, né? Quem assiste novela sabe o que eu tô falando. Nós temos aqui o personagem, né? O Chaves, e temos o pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, quando a gente fala sobre caracterização de personagem, a gente está falando sobre o quê? Sobre a parte física, que são os traços fisionômicos do vestuário, né? A forma, a caracterização que o personagem está olhando, o que ele está fazendo, se ele está rindo, se ele está fazendo, se ele está chorando. O vestuário são as vestimentas, são as roupas, né? Que eles acabam usando para compor o personagem. A caracterização psicológica, que são traços de caráter e atitudes. Então, vai ter um personagem que vai ser ruim, vai ter um personagem que vai ser bom, enfim. Cada personagem tem a sua caracterização psicológica. E o grupo social a que ele pertence, né? Se ele é do grupo
das pessoas que têm mais condições ou se não tem, né? Então isso também fica visível na vestimenta, né? Nas roupas, nas atitudes, nos locais, né? Onde essas pessoas elas ficam. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Então, vão algumas atividades do livro de produção e o nosso livro didático, nosso módulo 2. A gente vê isso amanhã, tá bom? Um grande beijo para vocês, né? E qualquer dúvida é só vocês perguntarem que a gente tira as dúvidas de vocês aí, tá ok? Lembrando que os exercícios, gente, eles são para serem enviados na plataforma, tá bom? Então não esqueçam, tá ok? E ó, uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.